Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar dicas e ensinar vocês a elaborar uma contestação. Estão preparados, então? Vamos lá. O que é a contestação? A contestação é a defesa do réu. O Código de Processo Civil vai dizer que o réu deve alegar na sua contestação toda a matéria de defesa e deve expor as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificar as provas que pretende produzir. Então, no artigo 336 do CPC, a gente tira alguns elementos que devem fazer parte da nossa petição, da contestação. Quais? Puxa, olha, eu vou ter que expor razões de fato, eu devo expor razões de direito, impugnando de forma específica o pedido do autor, e eu tenho que especificar as provas que eu pretendo produzir. Então, daqui eu já tiro alguns elementos. O artigo 341 também é importante na hora de elaborar uma contestação, porque ele vai deixar claro que essa manifestação deve ser precisa. Porque se você não fizer uma impugnação específica, podem ser considerados verdadeiros os fatos, né? Então, ele deve se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, senão vão se presumir verdadeiras se ele não impugnar alguma das alegações, né? Exceto nessas hipóteses aqui dos 3 incisos do artigo 341. Então, a gente tem agora em mente que a gente vai elaborar uma petição, ela vai ter um formato, ela vai ter, lógico que cada um tem o seu estilo, você tem liberdade, né, para escrever do seu jeito, mas a contestação vai ter um formato padrão, com endereçamento, com preâmbulo, com tópicos, que, embora você possa mudar o nome dos tópicos, da sua escolha, eles têm o mesmo objetivo. Um tópico, o objetivo é expor os fatos, o outro tópico, o objetivo vai ser expor a fundamentação jurídica. Então, existe um formato. Na contestação, você também, é a oportunidade do réu também trazer algumas questões processuais. Está lá no artigo 337, que o réu tem a incumbência de, antes de discutir o mérito na sua contestação, alegar uma dessas hipóteses, caso se verifique no processo em questão, né? Então, se por acaso houver inexistência ou nulidade da citação, esse é o momento do réu alegar. Se tiver incompetência absoluta ou relativa, o réu pode alegar na sua preliminar, dentro da sua contestação, antes de tratar do mérito. Se tiver incorreção do valor da causa, o valor atribuído à causa pelo autor, se a petição inicial for inepta, se ocorrer perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, se houver incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, e indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Então, todas essas matérias, elas podem ser alegadas pelo réu na sua contestação, na sua defesa. Em que momento ele vai alegar isso na sua contestação? Antes de discutir o mérito. Então, tendo isso em mente, a gente vai elaborar um formato de contestação que vai incluir. Puxa, então agora eu já sei que na minha contestação deve ter a exposição dos fatos, a exposição do direito, o protesto por provas e também as alegações preliminares dessas matérias. E cada uma dessas alegações vai ter uma consequência diferente. Então, dependendo do que você alegar aqui, pode acarretar a extinção do processo. Dependendo do que você alegar aqui, pode acarretar concessão de prazo para o autor arrumar o que precisar, né? E aí eu trouxe para vocês também um exemplo de o que a gente vai requerer nessas hipóteses. Então, vamos lá. Essa daqui é a estrutura da contestação. Ela vai começar, assim como a petição inicial, começa com um endereçamento. Qual é a diferença?
entre o endereçamento de uma contestação e o endereçamento de uma petição inicial? É que na petição inicial, o processo ainda vai ser distribuído, então você não sabe a vara na qual o processo está. Então você não coloca essa informação. Já na contestação, você já sabe onde o processo está acontecendo, né? Qual é o juízo em que o processo está tramitando. Então, esse endereçamento da contestação é um endereço completo, já com a informação da vara em que o processo tramita. Além disso, o processo já tem um número, é um número que foi atribuído quando a petição inicial foi distribuída. Então, eu vou inserir esse número do processo na minha petição de contestação. Ele vai ter o preâmbulo, um resumo, a estrutura vai ser um resumo da petição inicial, que é a exposição dos fatos, a defesa preliminar, que vai abordar aspectos processuais, que é o que a gente acabou de ver, o artigo 337, que você deve alegar antes de discutir o mérito, uma defesa de mérito, onde você vai fazer a sua impugnação específica, os requerimentos e o fechamento da peça. Então, vamos lá ver um modelo de como fica isso daqui numa folha de papel, né? Então, olha lá. Endereçamento. Eu já vou colocar de forma completa. Aqui eu coloquei um hipotético, né? Vamos supor que o processo está acontecendo na 5ª Vara Civil do Foro da Comarca de Limeira. Então, eu vou colocar de forma completa. É claro que se você estiver fazendo a prova da OAB e caiu na sua prova uma contestação, se o enunciado não te fornecer a informação acerca da vara, é claro que você não vai inventar. Então, você deixa em branco, assim como a gente fez na petição inicial. Mas só se você não tiver informação. Se você tiver, você vai inserir para ficar completo. Além disso, você vai mencionar o número do processo. Na prova da OAB, pode ser que a prova mencione para você o número do processo. Se mencionar, você vai inserir aqui. Se não, você pode colocar desse jeito, que está demonstrando que você sabe que o número do processo é uma informação importante. Depois, você vai inserir o preâmbulo. No preâmbulo, você vai identificar quem é o autor e quem é o réu, a ação, qual é a peça que você está apresentando, nesse caso uma contestação, e a fundamentação legal da contestação. Quando a gente vai elaborar uma petição, a gente sempre inicia essa petição com o nome da pessoa que está peticionando. Então, se a contestação é uma petição elaborada pelo réu, é uma defesa do réu, o nome que vem primeiro é o do réu, porque ele está elaborando, né, a petição. Então, você vai colocar o nome do réu, não precisa qualificar tudo de novo, porque ele já está qualificado na petição inicial. Então, o nome do réu, já qualificado na petição inicial por seu advogado, nos autos da ação indenizatória, né, hipotético aqui, que lhe move. E aí você coloca o nome do autor, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 336 e seguintes do Código de Processo Civil, que é a fundamentação legal da contestação, a apresentar sua contestação nos termos que seguem. Você pode concluir aqui, né, do seu jeito, conforme fundamentação a seguir exposta, né? Aí você faz com a frase, a linguagem que você quiser. Bom, depois você vai fazer um resumo da petição inicial, então você vai fazer a exposição dos fatos. Aqui você pode chamar dos fatos, resumo da petição inicial. Eu nominei como breve síntese da demanda, mas aqui você pode colocar o nome que você quiser. O importante é você fazer um resumo, né, da petição inicial, do processo, do que aconteceu até agora. Depois é o momento de você incluir a sua defesa preliminar. A defesa preliminar são aquelas questões do 337. Então, é aqui que você vai alegar, antes de começar a rebater o mérito, você vai alegar essas questões processuais. Dependendo do que você alega, você faz um pedido diferente. Então, por exemplo, se você for fazer uma preliminar, né, alegando falta ou defeito na citação, o que você tem que pedir é uma concessão de prazo para contestar, né? Então, que a sua contestação que está sendo apresentada seja recebida tempestivamente. Se você alegar incompetência absoluta, incompetência relativa, conexão ou continência, o que você vai requerer? Deslocamento do processo para o juízo competente, se for incompetência absoluta e relativa, né? Ou para o juízo prevento, se for caso de conexão e continência. Se você alegar inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada,
convenção de arbitragem ou ausência de legitimidade ou interesse processual, todas essas causas acarretam a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 do CPC. Então, é esse o requerimento. Se você fizer qualquer uma dessas alegações, você vai requerer que o juiz extinga o processo sem resolução de mérito. Se a sua alegação for incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, você deve requerer que o juiz conceda prazo para que o vício seja sanado, porque, de acordo com a regra, existe prazo para sanar esse tipo de vício. Se a sua alegação for falta de caução ou outra garantia que a lei imponha, você vai requerer que o juiz determine que seja comprovada a caução sob pena de extinção do processo. Se a sua alegação for incorreção do valor da causa, então o autor atribuiu um valor da causa errado, né, diferente do que deveria. Você vai requerer que o juiz determine a correção do valor da causa e que com essa correção, se tiver diferença com relação às custas processuais, que o autor pague essa diferença, né? E se for uma indevida concessão dos efeitos da justiça gratuita, porque você não, entende que não é o caso, né, de conceder a justiça, você vai fazer o requerimento de revogação do benefício e que o autor seja compelido a pagar as custas processuais. Então, aqui todas as preliminares, né? E o que você deve requerer, o que você deve alegar quando você abordar cada uma delas. Depois você passa para a defesa de mérito. Na defesa de mérito, você pode alegar prescrição, você pode alegar decadência, você pode alegar fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor. Você vai fazer a sua impugnação específica. Então, aqui é o momento em que você vai rebater o direito do autor, que você vai argumentar e desenvolver um raciocínio jurídico. É o momento em que você vai usar, provavelmente, artigos de lei, e lembrar que não é só para transcrever os artigos de lei, porque fundamentação legal é diferente de fundamentação jurídica. Então, a fundamentação legal é um mero artigo de lei. Aqui é uma fundamentação jurídica, você vai aplicar o artigo de lei para o caso concreto, né? Então, você vai elaborar a sua defesa de mérito. E depois que você discorrer sobre a defesa de mérito, você vai abrir o tópico dos requerimentos. Então, qual é? Eu coloquei um exemplo, né? Porque nos requerimentos, você tem que fazer pedidos, né? Requerimentos lógicos. Então, se você fez alguma alegação de preliminar, você não pode esquecer de colocá-la aqui no final. Então, que seja acolhida a sua preliminar. Se você não fez, então você não precisa inserir aqui, né? Porque aí não tem preliminar. Não pode esquecer, né, de requerer a improcedência do pedido do autor e o protesto de provas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. No meu exemplo ficou, diante do exposto, requer-se o acolhimento da preliminar de litispendência, eu coloquei como exemplo uma litispendência, né, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito. E caso seja superada a preliminar, a improcedência do pedido com a condenação do autor na verba sucumbencial, e coloquei um protesto de provas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. E o fechamento da peça. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado e OAB. Lembrando que a gente não deve inventar informações, nem colocar o nosso nome, muito menos o número da OAB de estagiário, por exemplo, se você estiver fazendo uma prova da OAB, porque qualquer informação que você inserir na sua prova, informação pessoal, pode ser considerada identificação da peça e acarretar na anulação da sua prova. Então, tenta tomar cuidado com isso, não coloca o seu nome, né? Não coloca nenhum número na OAB, não inventa. Tenta sempre se ater às informações que o enunciado traz para você quando você for elaborar a prova, né? E aqui fica um modelinho para auxiliar e para ajudar vocês nos estudos e na elaboração das petições de vocês, né? Na contestação, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.